Me falaram que era você. Se eu estiver errada, você me corrige. Mas se eu estiver errado, vai ser você mesmo. Você vai responder as orações, amém? Vamos orar, meu? Senhor Jesus, nós queremos estar diante do Senhor. Deus, nós continuaremos a te louvar através da tua palavra, Senhor. Santo Deus, será lançadas sementes, Deus, e que o nosso coração nesta hora possa estar com uma terra fértil, Senhor Jesus, para receber a tua palavra, Senhor Jesus. Deus, prepara o solo do nosso coração, arranca tudo que não provém de ti, e que possamos estar abertos para a tua instrução sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Tira toda a dispersão, leva a nossa mente cativa a ti, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção seja retirado agora em nome de Jesus. Quero colocar a vida do nosso irmão pastor Alessandro diante de ti, Senhor Deus, para que ele possa ser canal de bênção sobre as nossas vidas. Senhor Deus, tudo aquilo que ele for ministrar, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, possa ser derramado sobre as nossas vidas também, e sejamos saciados através da tua palavra. Cuida deles, Senhor Jesus, cuida da sua família, cuida daquilo que o Senhor tem de melhor e derramou sobre eles, Senhor Jesus. Que o Senhor possa sustentá-lo e ele possa ser canal de bênção sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só pegar um ganchinho na palavra de domingo, que foi uma bênção, né? O Senhor falou grandiosamente aos nossos corações ali, e o Senhor falou comigo no começo do culto, pastora Samira, agora, né? Me trouxe à memória a palavra. Abram comigo em Romanos 11, 25. Romanos 11, de versículo 25. Amém? Alguém tem uma Bíblia ali para emprestar para as irmãs ali acompanharem? Em nome de Jesus. Ou ler com elas. Amém? Romanos 11, de versículo 25. Diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Obrigado. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia com todos. Olha o amor de Deus para com a minha e com a sua vida. O Senhor endureceu o coração do povo dele, da nação eleita, para que eu e você, para que nós fôssemos alcançados, para que o plano dele viesse se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Você querendo, é claro, né? Nada forçado. E ele sacrificou o povo dele. Eu vejo dessa maneira.
sacrificou a nação eleita, para que nós viéssemos ser co-herdeiros com eles e herdarmos a terra prometida com o Senhor. Olha o amor de Deus para com a minha e para com a sua vida. O amor a qual às vezes nós não damos, não retribuímos, né? De coração aberto, ou não retribuímos da maneira a qual nós deveríamos retribuir com Ele. É só para a sua reflexão, só para, né, concluir a palavra porque fala do povo islâmico, do povo de Israel. Eu estou até passando uma dificuldade com um pastor amigo meu, estou aconselhando ele um pouquinho, um pouco que a gente consegue, né? Até pedi ajuda da pastora Samira também. Ele está com as dificuldades, uma dificuldade na verdade, um problema local com a obreira dele, onde o esposo dela, ele se desviou do evangelho e agora está seguindo o judaísmo, né? Então aí fica difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então ele estava nos caminhos do Senhor, era obreiro na casa do Senhor, aí ele se desviou e foi para o judaísmo, e ela ficou sem igreja. Aí agora ela está nessa igreja desse pastor amigo meu, né? E está tendo alguns debates, algumas perguntas, mas na bênção, né? Só que nós temos que ter a direção do Senhor, para sabermos o que nós vamos falar, para sabermos o que você vai passar para a pessoa, porque não é fácil, ainda mais quando a pessoa já tem uma mente cauterizada, novamente cauterizou a mente dele. Na verdade nunca foi, ele nunca teve um encontro real com Deus, na verdade, né? Para se desviar, às vezes não, a palavra nos fala que se você desviar, olhar para trás, é que você nunca teve um encontro real com o Senhor. Você desanimar, você ficar um pouco fraco, é natural do ser humano. Agora você desviar, dizer não ao Senhor, olhar para trás e voltar para o mundo ou para outra religião ou outros caminhos que não seja a palavra do Senhor, você nunca experimentou da glória de Deus, você nunca teve o sabor da glória do Senhor sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Abram comigo em Marcos 7. Aleluia. Glória a Deus. E deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer o capítulo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e vão me adoram sem ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens. E hoje na igreja não é diferente. Às vezes, principalmente igrejas grandes, as pessoas ficam presos ou presas ao homem, sabe? Aquilo que o homem impõe, aquilo que o homem determina para a vida deles. Só age se o homem falar, só age se o homem determinar. E o que o Senhor Jesus mostra através dessa passagem não é isso. Ele mostra que, não porque não temos que hoje, nos dias de hoje eu vim aqui
eu estava lendo, é como lavar a louça, né? Lavar os utensílios antes de se alimentar. Mas eles não tinham isso como uma higiene, como nós temos hoje, na cultura de hoje. Eles tinham isso como uma prática. Se não fizessem isso, eles iam para o inferno, ou eles estariam pecando. É bem dessa maneira, entendeu? Não é por lavar a mão ou por lavar os utensílios, é que tinha que fazer daquele jeito, senão eles estariam fora dos preceitos. E eles mesmos falam aqui dos mestres religiosos da lei. Ou seja, eles não viviam a palavra do Senhor, eles viviam aquilo que o mestre mandava, o mestre do mundo, não o mestre Senhor, né? Senhor Jesus. E às vezes nós nos encontramos dessa maneira. Às vezes nós queremos que o pastor fale para nós fazermos assim, 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 ou fazer dessa maneira, e não procuramos orientação do Senhor e orientação da palavra do Senhor, aquilo a qual o Senhor quer para mim e para a tua vida, aquilo a qual o Senhor tem para mim e para a tua vida, e nos apegamos a religiosidades, sabe? O Senhor só vai me escutar se eu dobrar o joelho na beira da minha cama às 7 horas da noite. O Senhor só vai me escutar se eu levantar 3 horas da manhã de madrugada para dobrar o joelho na beira da minha cama, ou dobrar o joelho no corredor, ou na sala sozinho. Ele só vai me escutar dessa maneira. Não. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem acesso ao Senhor. Você pode orar no chuveiro, você pode orar dirigindo, você pode orar no teu trabalho, você pode orar no banheiro. É você e o Senhor. Não tem regras, né? Temos sim a palavra do Senhor para as nossas vidas, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas para você se achegar a Deus, para você estar nos caminhos do Senhor, você não precisa de regras de homens, impostas por homens para a tua vida. Não pode cortar o cabelo assim, não pode cortar o cabelo assado, não pode aparar as axilas, não pode. E as pessoas vão perecendo, e as pessoas desviando dos caminhos do Senhor, através de dogmas, através de coisas imputadas e colocadas pelo homem, e às vezes não deixa as pessoas caminharem naturalmente. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é uma bênção, que nós tentamos sim, não somos perfeitos, mas tentamos viver a palavra, e não temos dogmas, não temos costumes, né, impostos por homens. Nós tentamos viver a palavra do Senhor, e glória a Deus por isso, que nós permanecemos dessa maneira, né? Que nós permanecemos desse jeito, caminhando com o Senhor livremente, livre através do Espírito Santo de Deus, tentando viver a palavra do Senhor, não presos à religiosidade. Eu só vou receber essa bênção se eu subir 5 vezes no monte, orar 10 vezes à noite em casa. Não, com o Senhor não é dessa maneira. Com o Senhor é livre. Você ora, como a Samira falou, às vezes o Senhor te responde hoje, às vezes o Senhor pode te responder daqui a uma semana, às vezes o Senhor vai te responder daqui a um ano. O tempo dele não é o seu, o tempo dele não é o meu. Amém? Então com o Senhor não tem que não. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre para buscar a face de Deus. Da mesma maneira que você tem um respeito, e você chega com o teu pai e tem a intimidade com o teu pai, ou com a tua mãe, um exemplo, ou com autoridade sobre a tua vida, a liberdade de chegar a conversar, sabe, a liberdade de se expor, de se abrir, é a mesma liberdade que você tem com Jesus, é a mesma liberdade que você tem com o Senhor. Não tem que, eu tinha um amigo meu, estou até com saudade dele, eu tenho que vê-lo, o pastor Jefferson, não sei se o senhor lembra dele? Ele dormia em casa às vezes, nós nos reuníamos, fazíamos vigília no apartamento, e o Senhor agradava grandiosamente. Irmãos, ele dormia de terno e gravata, dormia de terno e gravata, mas amém, foi o momento dele. Hoje em dia ele é liberto, glória a Deus por isso, ele é uma bênção, continua, sempre foi uma bênção, mas era preso à religiosidade. Ele falava, ele só orava de terno e gravata. A gente viveu isso com ele. Nós, fica o terno, ficava tudo, entendeu? E assim, e tanto que depois disso ele se desviou dos caminhos do Senhor, ficou um tempo afastado. Nós fomos buscar ele, conseguimos trazer ele de volta para os caminhos do Senhor. Profeta, usadão por Deus, bênção pura. Só que no começo ele tinha essa, não só ele, como muitos outros também,
sabe? Tinha aquele negócio, não, se eu não orar de terno e gravata, se eu não dormir de calça e camisa, eu vou estar em pecado. Tem isso ainda, até os dias de hoje tem isso ainda, irmãos, sabia? Dentro de muitas igrejas, não vou dar nome, não vou citar nomes, tem isso ainda. Por quê? Estão presos a dogmas, estão presos a limitações do homem. Isso não é bom para a nossa vida espiritual, isso não é bom. Também não podemos ser, né? Faça o que você quiser, não. Você tem o livre-arbítrio na presença do Senhor, mas tem que seguir a palavra de Deus, tem que ouvir atentamente a palavra do Senhor, para que você não venha pecar, não venha errar na presença do Senhor, tá? Mas não ficar preso a detalhes que não te levam a lugar nenhum, às vezes até te afastam da presença de Deus, te esfriam, tá? Em nome de Jesus, vamos continuar aqui onde eu parei? Continuo 8? Amém. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus aí, e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com a sua mãe. Sabe o que eles faziam? Ao invés de eles ajudarem os pais, eu não vou ajudar o senhor hoje porque eu estou ofertando na igreja, sabe? Eu não vou ajudar o senhor hoje porque eu estou dizimando na igreja, viu, pai? Está tirando a responsabilidade, viu, mãe? Está tirando a responsabilidade dele com os pais, sabe? Com os pais, e, entre aspas, jogando a culpa nos pés do Senhor. Ao invés de eles tinham que dar a sua oferta ali, mas também tinham que atender os pais deles, ajudar os pais. Mas eles não, que o próprio Senhor Jesus falando, que eles faziam isso, eles tiravam, falavam: pai, mãe, estou ofertando aqui, tá? Estou tirando toda a minha obrigação com vocês, sabe? Pura falsidade, pura hipocrisia. E o Senhor não admitia isso. O Senhor já chegou ali arrebentando, mostrando para eles que o negócio era estreito, não era daquela maneira, estava bagunçado. E na minha e na sua vida não pode ser diferente. Nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, sabe? Às vezes você está vendo o teu pai ou o teu amigo passando mal, passando uma necessidade, fala: Senhor, não dá para me ajudar ele porque eu estou ofertando, tá? Eu vou ajudar ele, não vou ajudar ele porque eu tenho que ofertar. Você tem que ofertar, você tem que dizimar, e você também tem que ajudar. Cada um o Senhor sabe o coração, cada um o Senhor conhece o coração. Vê um necessitado, ou vê um amigo que precisa, não precisa ser amigo, um necessitado que precisa, está disposto a ajudar, não só financeiramente, às vezes com uma oração, às vezes com um alimento, às vezes com uma roupa, às vezes com um carinho, não sei, sabe? Não, Senhor, eu estou ocupado aqui com a minha família, sabe? Eu estou dando atenção para os meus filhos, que o Senhor falou que a gente tem que dar um tempo para a família também, né? Então eu estou dando tempo aqui com a minha família, deixa o evangelismo lá, entendeu? O pastor se vira, entendeu? Senhor, eu estou aqui, é o único dia que eu tenho para estar com a minha família, deixa o evangelismo lá, pastor, se vira, viu, Deus? Se vira, eu estou aqui com a minha família, entendeu? E o Senhor está só de olho na minha e na sua vida, sabe? Às vezes, Senhor, não vou para o culto de quarta-feira porque, Senhor, eu tenho que ir no shopping, é o único dia que eu tenho que ir no shopping comprar aquela calça, Senhor, é o único dia que eu tenho. Aí às vezes você não vem e tinha uma palavra direcionada para o teu coração, direcionada para o teu espírito, uma palavra a qual você estava até procurando, pedindo oração para o Senhor, como já aconteceu comigo aqui dentro várias vezes, sempre acontece. Glória a Deus por isso. Domingo passado mesmo foi um dos dias onde eu pedi uma direção para o Senhor, pedi um algo para o Senhor, estava com o coração contrito, e o Senhor trouxe uma serva dele e me trouxe a palavra no início do culto, sabe? Aquilo alegrou meu coração ficou em paz, ficou tranquilo. O coração da pastora Iris também, que estava no mesmo propósito. E se nós não tivéssemos vindo, meu coração ia continuar aflito,
O Senhor poderia trazer a resposta na quarta, no outro domingo, mas eu ia passar mais 3, 4 dias aflito, desnecessariamente. Por quê? Porque eu não teria vindo buscar a presença do Senhor e teria ido para outro lugar. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. O Senhor conhece o meu e o teu coração, sabe? Mas quase 100% da sua vida tem que estar disposto ou disposta em estar na presença do Senhor, em estar buscando o Senhor, dentro do tempo, fora de tempo, porque Ele não deixa nem eu nem você enganado. Ele não deixa a gente perecer. Cada culto, cada ministração, cada teologia, cada evangelismo é alimento para a minha e para a tua alma, para o meu e para o teu espírito. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. E diz mais aqui: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Amém? Os discípulos estavam perdidos ali, igreja. O Senhor chamou a atenção deles, porque eles estavam presos nessa religiosidade, onde eles não poderiam comer alguns tipos de alimentos, ou tinha esse negócio de lavar a mão, lavar os utensílios. E o Senhor falou: não é impuro aquilo que entra pela boca do homem, e sim aquilo que sai da boca do homem. O que eu e você, o que nós estamos proferindo aí fora, o que nós estamos proferindo dentro do nosso lar, o que nós estamos falando dentro do lar, ou até mesmo no teu serviço, na rua e fora, o que sai da tua boca? São palavras de bênçãos, palavras de poder, palavras de autoridade? Ou são palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras contrárias à palavra do Senhor? O que sai da minha e da sua boca aí no mundo aí fora? O que tem saído? Você já parou para analisar? O que tem saído dos seus lábios? Será que você tem murmurado a qualquer dorzinha na unha, qualquer situaçãozinha contrária? Porque perto do nosso Deus, qualquer situação é situaçãozinha, não é situação grande não. O inimigo da tua alma está querendo te derrubar, e através disso você tem proferido o quê? A derrota dele? Ou a vitória dele sobre a tua vida? É a derrota, porque a palavra do Senhor está sobre mim e sobre você. Aleluia. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maior é o Senhor que está sobre a mim e sobre a tua vida. O Senhor pisou na cabeça de Satanás pela mim e pela tua vida. Ele sacrificou o povo santo, a nação eleita dele, para alcançar a minha e a tua vida. Não para que nós desistíssemos no último instante ali, mas que nós permanecêssemos firmes e inabaláveis com o Senhor. Tristes, arrasados, mas não destruídos, atingido, né? Mundo falando aí, mas não morto, até ferido, mas não morto. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Então começa a profetizar bênção sobre a tua vida. Começa a chamar a existência e o milagre na tua vida. Começa a profetizar bênção sobre a tua vida. Vai ser uma bênção sim, eu vou abrir aquela porta, vai ser uma bênção sim. O Senhor vai enviar vidas sim naquele lugar. Há bênçãos para mim e para a tua vida. O Senhor determinou, basta você tomar posse, basta você profetizar sobre a mim e sobre a tua vida. Em Ezequiel 37 ele perguntou: o que você está vendo? Estou vendo um monte de ossos jogados aí, tudo bagunçado. E o que você pode tirar? O que você está vendo aí? Senhor,
que você pode falar? Não, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Ah, Senhor, Tu sabes. Eu e você, nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que profetizar. Aleluia! Sabe? Temos que profetizar, chamar à existência aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Provocar sim o milagre em nome de Jesus, porque é vitória de Deus para mim e para a tua vida. Temos que profetizar. Vai acontecer sim. Falaram que não. A situação do país é difícil. E aí? Eu não vivo no país, eu sou cidadão do céu. O meu presidente é Jesus Cristo. Entendeu? Meu presidente não é fulano de tal. Não, meu presidente é Jesus Cristo. Ele quem dirige a minha vida. É Ele quem dirige a minha e a sua vida. Glória a Deus. Então começa a profetizar bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Começa a profetizar salvação dentro do teu lar. Começa a profetizar cura dentro do teu lar. Começa a profetizar portas abertas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor trabalhar. Permita que Ele trabalhe sobre a tua vida. Exerça a tua fé. Coloque ela em prática. Não adianta você vir quarta, vir na teologia, vir no domingo e não provocar o milagre sobre a tua vida no teu lar, ou no teu serviço, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Profetiza e o Senhor vai cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então os discípulos lhe pediram uma explicação sobre a parábola. Nem eles entenderam o que estava acontecendo. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas entra no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Amém? E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adúlteros, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro diante do Senhor. Deu para entender o que torna o homem impuro, igreja? Não é aquilo que você come, não é o jeito que você ora, não é o jeito que você busca a Deus. É aquilo que sai da tua boca, é o que te torna puro e o que te torna impuro. Amém? É aquilo que os teus lábios falam, é aquilo que a tua mente pensa, é aquilo que você age diante do Senhor, da maneira qual você age. Isso torna você impuro ou puro na presença do Senhor. Amém? Nada de religiosidade diante de Deus. Diz mais aqui no 24: e Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Eram uns lugares meio tenebrosos. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse, mas ele sabia que alguém ia achar ele ali, não tinha jeito. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-lhe aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu com o coração contrito, com o coração abençoador, creio eu dessa maneira: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher, o Senhor mostra aqui que ela tinha um coração abençoador, um coração contrito, um coração
para abençoar. Como o meu e o seu coração se encontram nessa noite? Como se encontra a minha e a tua vida nessa noite? Será que você está tendo misericórdia daqueles que estão ao teu redor? Será que você se preocupa com o teu irmão que está do teu lado, que está à tua direita, à tua frente, atrás de você na igreja? Ou até mesmo os seus vizinhos? Ah, pastor, mas eu não tenho condição. O senhor sabe. Você está orando? Até mesmo jejuando pela vida deles? Isso é um coração quebrantado na presença do Senhor. Um coração de verdadeiros adoradores na presença de Deus. Porque se você tiver com o pensamento, ao menos querendo agir dessa maneira, ou pensando em agir desse jeito, a tua cura já chegou, a tua vitória já chegou, o teu milagre já chegou. Foi dessa maneira a qual ele fez com essa mulher. Ele nem precisou ir até lá. Através da atitude dela, ela estava preocupada com os... Sim, ela sabia que os filhos dela estavam sendo alimentados, mas ela estava preocupada ali com os cachorrinhos. São insignificantes. Não, são criaturas, são criação também do Senhor, ou não? Ela estava preocupada, e o Senhor viu o coração dela. O Senhor viu a preocupação dela também com os cachorrinhos, além do filho dela, com os cachorrinhos. E o Senhor abençoou ela sobremaneira. Quando ela chegou em casa, a filha dela já estava liberta, já estava curada pelo Senhor. Através do que? Da fé dela, com certeza, e do coração dela. Moveu o coração do Senhor para que abençoasse o lar dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz mais aqui, para encerrar, do 31 ao 37. A seguir, Jesus saiu dos redores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, ou seja, era meio gago, e suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, ou seja, o Senhor tirou ele do meio da multidão, colocou ele de lado, foi junto com ele para o lado. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e tocou na mão, no dedo, e colocou na língua do homem. Olha isso. E então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Aleluia. Segura um pouquinho. Às vezes o Senhor quer fazer milagre na minha e na sua vida, que não precisa de espectadores ou de pessoas em volta, para todo mundo ver. Lógico que depois vão vir, mas na hora do milagre, o Senhor chamou ele ali à parte. O Senhor poderia ter feito isso no meio da multidão, mas eu falo para vocês, com certeza eles iriam ficar escandalizados, com certeza. E além daqueles que seguiam o Senhor, estava cheio de fariseu, como vocês viram ali no começo do texto. E o Senhor, lógico, na sua onisciência, onipresença, onipotência, sabendo disso, o Senhor tirou ele de lado e colocou os 2 dedos no ouvido dele, cuspiu no dedo, na mão, e colocou sobre a língua dele. Aleluia. E olhou para o céu e falou: abra-se. Aleluia. E aquele moço foi curado ali naquele momento. E depois aquela multidão viu aquele moço sendo curado. Às vezes nós queremos que o Senhor haja do nosso jeito, do nosso querer, da nossa hora, e às vezes não. Ele quer um particular comigo e com você. Ele quer chamar você à parte, Ele quer curar você à parte, sabe? Às vezes não precisa de estardalhaço, às vezes não precisa de rodopio, de profetizar, não. Às vezes o Senhor quer te chamar de canto e falar com você de lado e te curar. Eu creio que aquelas pessoas que pediram para que o Senhor orasse para curar aquele moço estavam curiosos ali. Não, mas o Senhor tirou ele de lado e fez aquilo que era para ser feito, aquilo que era a vontade dele sobre a vida daquele moço. E para a glória de Deus, aquele moço foi curado.
E na minha e na sua vida não pode ser diferente. Então, Senhor, às vezes, preste bem atenção nisso, quer curar a minha e a tua vida, e às vezes não precisa de estardalhaço, às vezes não precisa de alvoroço, às vezes não precisam as pessoas verem naquele momento, mas com certeza elas verão e saberão do milagre que foi feito na tua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Que o Senhor venha tirar de nós nessa noite toda religiosidade, sabe, todo pensamento contrário, todo pensamento que te impede muitas das vezes de estar na presença do Senhor, de estar buscando o Senhor. Um dia eu estava numa vigília, isso faz tempo, hein? Acho que faz uns 15 anos atrás. Eu estava numa vigília onde o profeta chegou e era o preletor da noite, um homem grandiosamente usado por Deus também, em nome de Jesus, era uma bênção. E ele entrou na vigília, nós já estávamos ali há uma hora e meia mais ou menos, quase 2 horas, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E ele chegou à igreja, e Deus usou ele grandiosamente naquele lugar, grandiosamente mesmo. Houve curas, houve libertação, houve o poder e o mover de Deus naquele lugar. E no final uma moça foi lá na frente, foi pedir perdão para ele, porque quando ele chegou, ele não dobrou o joelho, não orou como nós fizemos no começo da vigília. Todo mundo dobrou o joelho e orou antes de começar a vigília. E ela foi pedir perdão para ele, porque ela julgou a vida dele, porque ele não tinha orado, ele não tinha dobrado o joelho assim que ele entrou na vigília. Só que mal sabia ela que ele estava há 4 dias no monte, jejuando e clamando, buscando o Senhor. Era a medida dele naquela época. E ela foi pedir perdão para ele, lógico, prontamente ele a perdoou. E às vezes nós julgamos as pessoas pela religiosidade. Às vezes você tem igrejas que tem isso, mas às vezes se você sabe que a igreja tem aquilo, eu pelo menos, se eu vou visitar uma igreja e sei que eles dobram o joelho e oram antes de começar o culto, é uma prática deles, se eu sei que eles fazem aquilo, eu dobro o joelho para mim não escandalizar aquele lugar. Mas que eu sei que é dogma de homem, ou é imposto por homem, está bem, mas eu tenho que respeitar. Se eu estou indo naquele lugar, eu tenho que respeitar. Eu vejo dessa maneira, não sei vocês. E que o Senhor venha nessa noite, então, voltando, que o Senhor venha tirar toda a religiosidade da minha, da sua vida, todo o olhar crítico, sabe, julgar as pessoas pela aparência, porque você só pode falar de uma pessoa, julgar uma pessoa, quando você ora pela vida dela. O Senhor te mostra, e os frutos dela mostram se ele é ou não um homem ou uma mulher de Deus. Amém? E não julgar perante Deus, entregar ele diante dos pés do Senhor, orando pela vida dessa pessoa. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, desde já nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, a qual o Senhor ministrou em nosso espírito. Senhor, que essa palavra venha assim fazer menção nas nossas vidas, dia após dia, Senhor. Senhor, tira todo engano, Senhor, toda mentira da mente do teu povo, Pai. Toda mentira de Satanás, Senhor, que impede o teu povo de te adorar, de buscar a tua face, Senhor, de ser um verdadeiro adorador, ponha por terra nessa noite, Senhor. Todo dogma, Senhor, em nome de Jesus, toda religiosidade venha cair por terra sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. E que dos nossos lábios, ó Pai, só venham sair palavras de bênção, Senhor, palavras de vitória sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos. Que nós não venhamos usar a nossa língua, usar a nossa boca para falar mal de um irmão A, do irmão B, do irmão C, e sim que nós venhamos falar desse irmão para o Senhor, que nós venhamos entregar esse irmão, essa irmã para o Senhor, que nós venhamos proferir palavras de bênção, Senhor, e não palavras de maldição, e não palavras contrárias, palavras de desânimo, e sim palavras de bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Senhor, desde já nós só temos a te louvar, te agradecer, Senhor. Que nós venhamos sair daqui desta noite, Senhor,
instruídos por Ti, Senhor, direcionados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, já te louvando e te agradecendo, ó Deus. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. Aleluia. Declare para o Senhor. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Declare para Ele. Esvazie-se. Move-me com teu amor e usa-me, salva pelo fogo, ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Deus. Me leva em teus braços de amor, Jesus. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia. Me leva em teus braços de amor, Jesus. Declare para Ele todo o seu coração. Se esvazie de todo o eu nessa noite, em nome de Jesus. Teus braços de amor, Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. eu me esvazio, Senhor. Leve em Leva em teus braços de amor, eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor, me esvazio, Senhor. Glória a Deus. Que as palmas louvam e agradeçam o nome do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, agradeça a Deus. Que nós orássemos pela vida da pastora Márcia, pelo seu filho Luiz. Eu vou pedir para o pastor Alessandro para orar por ti, porque passaram coisas semelhantes, né? Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Amém. É de Deus. Quando eu cheguei ali, sentei atrás dela, começou aquele louvor, e era o louvor que eu mais ouvia na UTI com o Felipe. E o Senhor falou: vai lá dar um abraço nela. Só que eu demorei uns 2 minutos. Aí na hora que eu fui, a Aline foi, né, usada por Deus na mesma direção, no mesmo espírito. Glória a Deus por isso. E é dessa maneira. E nós estamos um pouquinho experimentados de dores, né? Glória a Deus. Cada um aqui tem a sua medida, cada um tem a sua prova, a sua luta com o Senhor, né? Não que cada um vai passar a mesma, mas cada um tem a sua diferente prova, diferente situação com Deus. O Senhor não dá prova maior a qual nós possamos suportar. E só de olhar para ela ali, ver o sorriso dela, eu sei que a nossa fé é inabalável na presença do Senhor. A nossa confiança, como eu creio que na confiança de cada um que está aqui dentro desse lugar, está no Senhor. Amém? Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a pastora Márcia diante da tua presença aqui nesta noite, Pai. Nós sabemos que não é fácil passar por essa situação a qual ela se encontra, Senhor, mas a vitória já está próxima, Senhor. Nós podemos enxergar e o Senhor dá sinais disso, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma o filho dela diante das tuas mãos, Senhor, naquele lugar. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor, o Deus que opera o sobrenatural, o Deus do impossível, Pai. E assim nós cremos que o Senhor vai confundir a muitos, o Senhor vai confundir até mesmo os próprios médicos, Senhor, e vai dar a vitória para o teu servo e para a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desde já nós profetizamos e acreditamos na vitória, Senhor, na cura, na libertação e na real conversão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desde já nós te louvamos e já te agradecemos, crendo e profetizando a vitória, Pai, nesta situação, em nome de Jesus. Se a igreja que crê possa dizer amém. Sexta-feira nós temos oração, irmãos. Nós temos oração, 8h20. Estamos aqui, amém? Às vezes eu não posso vir, a Dani vem, a maioria das vezes a Dani vem, mas que nós possamos ter essa vontade, pedir para o Senhor nos despertar, amém? Para estarmos orando pela nossa igreja, orando por aqueles que necessitam. Sexta-feira, às 8h20, tem alguma outra coisa? Domingo é ceia, irmãos. Traga as primícias. Há muitas famílias que nós temos abençoado com cesta básica, e eu sei que o Senhor tem provido sobre as nossas vidas, amém? Nós juntando todas as coisas, o Senhor pode abençoar outras famílias, amém? Não se esqueça que o Senhor possa nos despertar para poder abraçar essas vidas, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tocava fortemente sobre a minha vida no momento da palavra, quando o pastor Alessandro estava ministrando a palavra aqui. Ele falava assim: ministra, falava assim: profetiza, filho do homem. Muitas vezes nós não profetizamos sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor, e nós acabamos profetizando maldição, falando palavras de derrota, que eu não vou conseguir, que não vai ter jeito. E às vezes nós cremos mais no milagre, pode vir para outra pessoa do que para a minha vida. Eu creio para o outro, só que para mim eu não creio. Quando eu estou passando pela aflição, quando eu estou passando pela necessidade, eu não creio, eu creio para o outro. Para o outro acontece, mas na minha vida não acontece. Rejeita isso do seu pensamento e profetiza a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Erga suas mãos aos céus e olha, é tempo de você orar, é tempo de você clamar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira é a oração. Abra mão de tudo na sua vida, obreiro, pastores, abra mão de tudo na sua vida e vem orar, irmão.
Vem orar porque há algo que eu não estou conseguindo, eu preciso de mais intimidade com o Senhor. Você pede isso e nós abrimos a igreja aqui às 8h20 da noite e tem 3, 4 pessoas. É tempo de você sair do seu lar e tomar posse da sua vitória. Para isso é necessário que você clame ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele só responde o que a pastora fala. Responde o quê? A pastora Simone sempre fala, responde orações. Não é isso? Ela tem falado e repetido, responde orações. O que é que você tem clamado ao Senhor? O que é que você tem orado ao Senhor? E homens, varões que direcionam o seu lar aí, toma posse, toma a frente, ore na igreja, ore em casa, chame a esposa, chame os filhos para clamar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, dê um forte abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Profetiza sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus, e fala para o seu irmão assim: ó, domingo é ceia, domingo é dia de primícias, em nome do Senhor Jesus.